que a gente tava falando, você falou de Bitcoin. Inflação. Porque na real, hoje, você tem o discurso de criptomoeda, do tipo, tenham, mas você realmente tem essa coisa, tipo assim, tenha pouco. Depende também de pra quem eu tô falando. Se você senta aqui comigo, Cris, e fala o seguinte: Bruno, eu sou uma pessoa que já tem minha vida resolvida, eu tenho um bom patrimônio e não preciso dele nos próximos 5 anos. Tá bem tranquilo. E eu tenho estômago pra aguentar a volatilidade do mercado. Porque é um mercado que, quando sobe, sobe muito. E quando cai, né, ele cai demais. Demais. E o pessoal não faz as contas pra entender o que é essa queda. Porque eu já vi esse mercado cair mais de 80%. E o pessoal pensa, não, é super tranquilo, né? Isso de 2017 para 2018, que é 80%. Eu já vi cair 50% em um dia. E nessa hora, as convicções das pessoas são testadas. E aquele negócio, o mercado muitas vezes não cai simplesmente descolado da realidade. Ele cai porque o mundo está piorando. Durante o início da pandemia, por exemplo, a bolsa caiu muito. Mas por que ela caiu muito? Porque tinha empresa fechando. Sim. Ninguém sabia como é que seria o mês seguinte, ninguém sabia o que estava acontecendo ainda. Então, tinha gente que estava demitindo funcionário, sim, tinha empresário que não sabia para quem ia vender. Então, esse cara, ele foi obrigado a vender em um momento muito ruim do ciclo econômico para ter dinheiro em caixa. Senão o negócio dele quebrava. Sim. Então, aí não ele é só... pelo que tá, né? Pois é, ele vende pelo que dá. Pelo preço que tá. Então não é que o cara é burro, né? Porque todo mundo sabe, não é pra vender na baixa. Mas ele é obrigado a vender naquele momento. Agora, se você fala, não, se esse momento chegar, eu vou resistir. Primeiro porque eu já resisti antes. Você fala pra mim que já investe. Eu vou acreditar. Agora, se você fala pra mim, eu nunca investi, nunca passei por isso, eu quero ter 50% em criptomoeda, eu falo, você é doido, pô. Porque vai dar problema, com certeza. Então, por isso que, de maneira geral, eu gosto de falar, tenha, mas não tenha muito. Agora, casos específicos, eu tô com muito menos alocação de patrimônio em bolsa e tem bastante espaço para correr risco em criptomoeda, posso ter 10, 15, 20, eu vou dar minha opinião e talvez seja favorável a isso. Eu mesmo hoje, eu tenho mais de 20% do meu patrimônio em criptomoedas, do meu patrimônio investido, melhor dizendo, em criptomoeda. Bitcoin? Não só Bitcoin, mas principalmente Bitcoin. Se eu for pegar a distribuição desse patrimônio, 90% seria Bitcoin, 5% seria Ether, que é a moeda da rede Ethereum, e os outros estão espalhados de um monte. Ether e as outras são todas altcoins, né? Tá. Bitcoin é a primeira, e depois vieram as alternative coins, que foram as outras. E o Bax falou uma coisa aqui sobre o Bitcoin, que ele falou assim, ele sempre usa essa frase, né? Bitcoin não se vende, só se compra. E que, na verdade, não é uma moeda hoje mais para se fazer dinheiro. Não é para você... Porque assim, o que ele quis dizer, ela subiu, sim, o que ela tinha que subir, valorizou, o que for subir agora vai subir todas juntas. Então, de repente, pode ter até alguma outra que, por ser mais barata, na valorização você consegue ganhar muito mais. Então, nessa subida vale mais a pena. A questão é, você acha que o Bitcoin é, de fato, onde... tipo assim, as grandes transições do futuro vão ser feitas em Bitcoin? Você acha que é o futuro da moeda? Eu não penso nisso assim. A minha tese do Bitcoin é que ele vai ser um substituto do ouro, por exemplo, como uma reserva de valor. Então, se você pegar conflitos, sei lá, guerras napoleônicas, isso tá até no Conde de Monte Cristo. Napoleão, ele assumiu o trono francês, virou um imperador, né? Veio a Revolução Francesa, todo mundo sendo guilhotinado, inclusive os líderes da Revolução. A gente tava falando antes do podcast aqui sobre o cara que inventou a latrina, e o nome dele foi parar na latrina. Sim. O cara que inventou a guilhotina, né? Era o guilhotin, era um médico. Era uma maneira humana de matar as pessoas, né? Que bonita a mentalidade revolucionária, né? E aí, nessa revolução, devorando seus próprios filhos, o Napoleão, com 20 e poucos anos, virou comandante do exército, foi ascendendo e virou imperador. Dominou a Europa toda, depois tentou invadir a Rússia, tomou lá do Alexandre I um retorno e foi destronado. Ficou exilado numa ilha que era na costa da França, né, em Elba, e aí voltou. E quando ele voltou para assumir o trono francês, né, durante um período de 100 dias, no Conde de Monte Cristo tem uma hora que um funcionário público do governo da época, ele descobre que isso vai acontecer e fala pro sogro dele: você tem títulos públicos do governo? Ele falou: tenho, venda tudo. Porque esse governo vai deixar de ser o governo, vai virar outro. Vai que o Napoleão fala, essa dívida não é minha, vai valer zero. O cara vendia e comprava o quê? Ouro. Porque o ouro já era valorizado há muito tempo, era um metal que você podia botar, né, apesar de ser pesado, nas costas e fugir do país e manter a sua riqueza. Sim. Só que o ouro tem problemas, né? Como é que eu vou saber se você me paga com ouro se o ouro é verdadeiro? Vou ter que fazer um teste para ver se é verdadeiro. Nesse teste destrói um pouco de ouro.
é apenas uma amostra, então não quer dizer que tudo seja verdadeiro. As moedas de ouro tinham problemas, é difícil de armazenar. Então o Bitcoin resolve uma série de problemas do ouro. E por conta disso, eu não sei se ele vai ser usado como moeda no futuro. Eu acho que há vários desafios para isso. Mas como uma reserva de valor, ele pode ser usado. Vamos supor que algo de muito negativo aconteça aqui no Brasil. E que por conta disso eu decida deixar o país. O que eu posso fazer? Eu posso transformar todo o meu patrimônio em Bitcoin e viajar sem nada. Apenas com 12 palavras que servem para acessar esses recursos. Exato. Eu posso recomeçar minha vida em qualquer outro canto. Ou com o cartão lá, cripto, que... Ou com alguma coisa assim, né? E a senha. Só que se eu não souber, se eu for morto e não passar a senha pra ninguém, ninguém mais acessa os bitcoins também. Sim. Mas a minha tese é essa, de que ele vai ser uma reserva de valor no futuro. Ele tem todos os elementos para isso, só falta um elemento central, que o ouro tem de sobra e ele tem pouco. Que é a questão do teste do tempo, né? Porque o ouro tem milhares de anos de história, é valorizado por culturas que não se conheciam, Sim. inclusive. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, encontraram os incas, os astecas, apesar de eles não terem uma moeda, não havia um uso monetário do ouro e da prata, eles valorizavam o ouro e a prata. Para os incas, o ouro era o suor do sol, a prata era as lágrimas da lua, utilizavam de maneira estética, religiosa. Então havia uma valorização daquilo. E isso eram culturas que não tinham tido contato até então. O Bitcoin ele tem pouco tempo. Ele surgiu em 2009. Então bota aí que ele vai fazer 13 anos, né? Sim. Só que ter 13 anos hoje também é muito mais do que ter 13 anos no passado, ou até 100 anos no passado. Porque hoje as coisas mudam muito rápido. Sim, avança muito rápido. Exato. Né? Mas ainda a palavra do Bitcoin não foi 100% alastrada, Não. assim. Não, tem muita gente que tá ouvindo agora, com certeza. O termo Bitcoin, ele já é conhecido, mas o pessoal não sabe nem direito o que é, pô. Sim. Se eu falar com os meus tem muito avós... receio de investir, não sabe fazer. Como- Tem. Uma pergunta pode ser idiota até, mas como é que o preço do ouro sobe e desce? O preço mesmo. O que acontece para ele subir e descer? Como todo preço, Cris, é oferta e demanda. Então, você tem uma oferta de ouro no mundo. E é um metal muito escasso, né? Se você for pegar, e isso é um dado do World Gold Council, né? Um conselho mundial de ouro. Todo o ouro que já foi minerado na história da humanidade, ele enche cerca de 3 piscinas olímpicas. E dessas 3 eu tenho uma, então é muito pouco o que tem no mundo. Eu tô brincando, você não riu, mas eu tô brincando. Tem uma piscina olímpica. Eu A gente acreditei. não ri, não. Tá? Mas é muito pouco. É muito Depois do pouco primeiro ouro. episódio que a gente fez com vocês, a gente não riu de mais nada, meu querido. Depois, fora da hora, a gente te conta. A gente tem um meme baseado numa coisa que você falou. mesmo? Né? Aham. A gente não vai te expor aqui agora. Tá Depois bom, a gente tá te bom. conta. Mas se for juntar todo o ouro, é só isso que tem. Minerado. Só que você tem muito ouro no mundo que não foi minerado ainda porque não vale a pena. No meio da África tem muito ouro, mas você tem que tirar aquele ouro de lá, levar até portos, precisa de estrada, precisa do porto. Então eles vêm, pelo preço do ouro hoje, não adianta explorar aquela região. Só que para essa oferta de ouro tem uma demanda. E vamos uma nova mania onde todo mundo quer ter ouro. Ou até porque o pessoal não confia mais no papel moeda. Essa demanda cresce. Sim. Aquela oferta de ouro, ela tá crescendo, mas a nível pequeno. Então, se muita gente quer alguma coisa de oferta escassa, o preço daquilo sobe. Se o preço do ouro subir, aí vai valer a pena você começar a ver essas minas de ouro mapeadas, mas não mineradas ainda. Que por enquanto não vale. Por enquanto não vale. Mas, então, eu perguntei isso porque, assim, a gente fez uma comparação, né? Tipo, o Bitcoin ser o novo ouro e tal. Existe algum problema técnico no fato do Bitcoin não ter lastro? Dele não ser uma coisa que a pessoa... Entende? o que eu quero dizer? Entendo seu ponto de vista. Tem o seguinte, né? O que é a ideia de lastro? O que ela traz na sua cabeça, essa ideia? Que se der uma merda, aquilo vira alguma coisa em dinheiro palpável. Exato. Um imóvel, seria uma grana, ideia de troca, não é? Por exemplo, quando a moeda tinha lastro em ouro, significava que você podia pegar a moeda, Exato. levar em um banco e trocar por ouro. Essa era a ideia do lastro. Lastro embute troca. E se a gente for parar para pensar no Bitcoin, qual seria o lastro dessa moeda hoje? Você tem diferentes teorias para isso. Mas uma delas é até um lastro energético. Porque qual trabalho que um banco central tem hoje para criar mais moeda, mais real, por exemplo? O que ele tem que fazer? Ele tem que apertar um botão. Sim. Ele apertou um botão, ele pode aumentar pra caramba a oferta monetária. Lá atrás era mais difícil. Quando o dinheiro ainda era totalmente impresso, você tinha que imprimir. Em 1989, a Argentina teve uma inflação de 4 dígitos, que só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda entrou em greve. Então foram heróis aí, digamos assim, né? Sem saber. Hoje em dia, para criar moeda é muito fácil. Agora, para criar Bitcoin, você não aperta um botão e se cria do nada.
A criação de bitcoins é conhecido como mineração também, o processo. Sim. Ela funciona mais ou menos assim. Você tem vários problemas matemáticos complexos no protocolo do Bitcoin. E aí você tem um concurso mundial, onde mineradores de diferentes partes do mundo tentam resolver esse problema. Na hora que um deles consegue resolver esse problema, ele recebe como recompensa, hoje em dia, 6,25 bitcoins. Então você tem uma criação do Bitcoin estável. Ela não vai aumentar. Na Esses verdade, ela vai mineradores são cair a apenas cada CPUs, período. São apenas máquinas. É poder computacional. Sim. Eu posso ser um minerador que eu tenho aqui muitos computadores, né? Ou dispositivos específicos para isso. Hoje em dia é mais profissional o processo. E aí é quem tem a máquina mais potente ou tem que dar sorte de ser você? Também tem sorte. E, Também e tem esse sorte envolvida. 6,25 é porcentagem. Não, são 6,25 unidades de Bitcoin a cada bloco minerado. Então Sim. são 6 satoshis,25, é isso? Que você Não, quer? o Satoshi seria o 25. centavo, entre aspas, do Bitcoin. São 6 Bitcoins. 6 Bitcoins inteiros, mais 0,5 6 Bitcoin. inteiros? 6 inteiros. A cada 10 minutos. A cada 6 10 minutos. inteiros? Isso. Só que aí que tá o ponto. Caralho! No começo eram 50, depois de mais ou menos 4 anos passaram a ser 25, depois 12,5, agora 6,25, daqui a 2 anos 3,125, isso vai diminuindo, quebrando pela metade, até que no final, segundo a previsão atual, lá por 2140, vai acabar. Serão 21 milhões de bitcoins minerados, Sim. mas nem todos sendo transacionados. Aí voltando para dar o exemplo do ouro. Tá. Imagina que do nada, esse Conselho Mundial de Ouro simplesmente decida que, de hoje em diante, as minas de ouro só podem minerar metade do que mineravam antes. Então você tinha uma oferta de ouro e, de repente, aquela oferta ela é quebrada pela metade. Só que a demanda ainda tá igual. O que Sim. acontece com o preço? Ele sobe. Sobe. Com o Bitcoin, isso acontece a cada 4 anos. A oferta diminui, a nova oferta de Bitcoins. E a demanda aumenta. Só que a demanda, em vez de ficar igual, Ah. ela não para de aumentar. Porque depois que você fala de Bitcoin com uma pessoa, vai levar um tempo, mas ela vai querer entender mais sobre aquilo e eventualmente vai comprar. É quase Sim. um esquema de pirâmide. Em termos de novos usuários, a gente pode falar que, pelo raciocínio, sim. Sim. Pelo raciocínio, sim. Né? Mas não tem convite, não tem essas Exato, coisas. Sim. Mas exato. vai crescendo, vai se expandindo cada vez mais. Uma pessoa passando informação para 3, essas 3 passando informação cada um para mais para 3, até que alguém bate no influenciador que fala com 10 mil, e aí o negócio vai se espalhando. Aí vai no podcast, aí conversa, Exato. aí cria um Sim. podcast, aí começa a criar conteúdo sobre. Pois é, e aí você perguntou das altcoins, né, Yas? Isso. E a Cris também. Elas devem subir mais do que o Bitcoin? Nos períodos de bonança, sim. Até porque o pessoal vê o seguinte, eu não sei qual o preço do Bitcoin hoje, porque muda muito, né? Mas se eu fosse olhar, estaria, sei lá, 250 mil. Deve estar por isso. Pode estar caindo muito ou subindo muito agora, não sei. Estamos ao Mas vivo não aqui. não tá em baixa? Tá, comparado ao ano porque passado, chegou a ele tá em baixa. 360, né? 300... Em real chegou a uns 370 mil. Tá 232 mil agora, sendo bem exato. Pronto. Tá caindo 3,44, pra ficar bem atualizado. Só que mesmo isso aqui é um valor muito alto. Sim. O cara olha pra isso e fala, meu Deus, vale 230 mil. Aí ele vê outras 16 mil moedas, sendo que algumas valem centavos. Ele olha pra aquilo e fala, é mais fácil esse negócio de centavo valer R$1 do que esse negócio de 200 mil valer 400 mil. Então ele começa a comprar essas menorzinhas. Sim. E como você tem mais demanda por essas moedas, elas acabam subindo de preço. Mas isso no período bom. É, então. No período ruim, acontece o contrário. Sim. Essas moedas, muitas delas não têm nem pé nem cabeça. Sim. Lançaram uma moeda chamada Squid há um tempo atrás, por conta da série Round 6, né? Sim. Que fora do Brasil é Squid Game. O negócio subiu, caiu a zero, do nada. Porque não tinha nada por trás. No final era Não até tem um golpe. projeto, não Não tem tem um nada. projeto. Então, quando o ciclo se inverte, o Bitcoin cai e essas caem muito mais. E aí, só para dar um exemplo numérico, né? Já falei que eu vi o Bitcoin cair 80%. Tem moeda dessas que cai 90% ou deixa de existir. Aí o pessoal pensa, nossa, mas que é o 90% é só 10% a mais do que a queda do Bitcoin. E não é 10% a mais, é 50% a mais de queda. Porque imagina que você tem R$100 e aquilo cai 80%, você tem 20%. Se você tem R$100 e cai 90%, você tem 10%. Então de 20 para 10 é uma diferença, né, Era na relutante subida com de rede 100%. social. Ah, com rede social, era isso. Eu falava que rede social era perda de tempo, né? E a minha esposa me mostrou que não, que eu estava errado. Isso num período de quantos anos de diferença? Entre eu falar que era perda de tempo e ela me mostrar que eu estava errado, Sim. não demorou muito, não. Obrigada. É que eu não estava em rede social. Quando ela entrou, eu falei, perda de tempo. Só que 6 meses depois, mais ou menos, ela me mostrou. Não é perda de tempo. Ela me mostrou com números, né? E não eram números assim, nossa, ela conseguiu 1 milhão de seguidores. Não, tinha 500 pessoas assistindo ela no Snapchat.
Aquilo pra mim foi suficiente. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, 500 pessoas, se eu conseguir vender algo de R$2.000 pra esse pessoal, é 1 milhão. Sim. Então, na hora, a minha chave mudou. Né? E eu nem sabia o que a gente ia vender ou não, mas eu falava que era perda de tempo. A partir daquele momento, eu falei, perda de tempo eu vou focar em outras coisas. Faz só rede social. E ela fez, e deu super certo, e depois eu só segui o caminho das pedras que ela tinha estabelecido. Eu lembro que vocês contaram que nesse início, quando as coisas começaram a acontecer pra ela, ela começou a fazer e ela começou a vender o curso, não foi? Que daí você começou a trabalhar junto com ela. O que foi que aconteceu que você começou a trabalhar junto com ela? Sim. Pegando a história do começo dos produtos que a gente tinha na internet, nosso primeiro produto não era na internet, eram palestras presenciais. Dela? Não, principalmente da Lara Nesteruk, que já veio aqui com vocês. Foi assim que a gente conheceu a Lara. Sim. Eu fui numa palestra dela, em Vassouras. Tem gente que eu conheci naquela palestra que me segue até hoje. Tem uma aluna minha, a Mari, que formou em medicina há pouco tempo, a gente se conheceu lá também. Mas eu fui numa palestra dela, inicialmente. E parando agora para raciocinar, Vassouras eu achei, pertinho do Rio. Não era perto, o trânsito mó ruim, estrada ruim. Mas o engraçado foi o processo para comprar o ingresso para essa palestra. Era uma pessoa que produzia a palestra, contratava o palestrante, no caso foi ela, e vendia os ingressos. Eu queria comprar. Não tinha um site para comprar. Isso era 2016. Eu tive que mandar um e-mail falando, quero comprar. A pessoa respondia e falava, tá aqui a conta. Aí eu depositava e mandava o comprovante. Não tinha uma plataforma. Aí a pessoa... Não tinha. A pessoa respondia e falava, tudo bem, agora o ingresso é teu. Sim. Só que nisso teve fim de semana no meio, não dava pra depositar, não tinha Pix. Então demorou uns 3 dias o processo todo. E eu não sou um cara especialista em programação, nada disso. Meu apelido do time tech do Grupo Primo é Sêneca. Minha habilidade em informática remete ao século I depois de Cristo. Só que eu sabia criar uma página de venda. Era simples fazer isso em algumas plataformas, né? No caso, a gente usava e ainda usa até hoje o Hotmart. Você tinha blog? Pois é, aí eu falei, nossa, é Quem tão fácil aprendeu a automatizar. programar ali o blog? Pois é, né? não era nem programação, era algumas caixinhas que você arrastava, né? Era Sim. muito fácil. E aí eu fui na palestra, achei a Uns palestra dela muito códigos, boa. assim. Eu contratei ela pra dar palestra. Então eu falei, vou vender os ingressos. E botei pra vender em uma página automatizada. Vendeu tudo em, sei lá, 1 hora. E aí ficou muito mais fácil de vender, a gente fechou várias palestras com ela. Então o primeiro produto online era palestra. Da Lara. Só que acabou virando, não só dela, contratamos outros, tá. mas principalmente dela. Só que o que aconteceu é que as palestras foram dando certo. E não é complexo fazer uma palestra. Então o pessoal começou a contratar outros palestrantes sobre o mesmo assunto. E por mais que você goste muito de um palestrante, você vai em uma palestra, vai em 2, você não vai em 3, 4, 5 Do palestras. mesmo tema. Só que os palestrantes, como tinham muita gente querendo contratar, começaram a cobrar mais caro. Então nós tivemos o que eu batizei de bolha low carb na época. Palestrantes cada vez mais caros, palestras vendendo cada vez menos. Eu falei, temos que sair desse negócio, não tá dando certo. Algumas palestras deram muito certo, outras deram prejuízo, anulava o ganho que a gente tinha em uma. Sim. E num negócio do simples, não sei se o pessoal sabe aqui, mas tem aquele ditado, né? Eu queria pagar muito imposto, porque se eu tô pagando muito imposto é que eu tô ganhando muito dinheiro. Se você é um investidor, sim. Se você é um empreendedor, nem sempre. Porque se eu gastei 100 mil pra fazer a palestra e eu ganhei 100 mil, eu vou ter que pagar imposto sobre os 100 mil que eu ganhei, mesmo que o meu lucro seja 0. É. E tava Ou seja, acontecendo isso em algumas situações. Eu falei, cansei de palestra, vamos vender curso online. Pega essa palestra e dá online. E eu até falei com a Lara sobre isso. Ela falou, tá bom, vamos fazer. Só que eu só consigo gravar no final do ano. Eu falei, beleza. Então até lá eu vou fazer outra coisa. Aí cheguei pra Malu e falei, vamos lançar o teu curso então dela. Eu não quero lançar nada. E a Malu, né, a gente falou de signo aqui. Eu sou leão com ascendente em Libra. Ela é Áries com ascendente em Satã e Lua em Capeta. Entendeu? Então é um mapa astral muito característico. E se ela botou que não ia fazer, ela não ia fazer. Eu falei, tá bom. Ela não quer fazer, vou fazer o meu. Só que eu não tinha audiência. Sim. Eu não tinha nada naquela época de naquele rede social. momento ela que tinha. Ela tinha. Ela já tinha 100 mil seguidores no Instagram e até um pouco mais do que isso no YouTube. Então eu falei, vou criar um curso meu. E aí eu até falei com um cara que tinha lançado um curso de uma amiga minha, de uma nutricionista, da Nanda Miller. E falei com esse cara assim, falei, eu tô querendo lançar um curso. Você trabalharia comigo? Né? Ele falou, eu tenho 2 regimes de trabalho. Ou eu viro teu sócio nesse produto, 50-50, ou você paga 10 mil e eu faço pra você algumas coisas. Eu falei, tá bom. Ele falou, manda suas redes sociais. Eu mandei o que eu tinha, né? Minha rede social era um perfil no Instagram chamado Você Mais Rico, onde não tinha eu. Era só frase motivacional ruim.
Tipo assim, ó, se sua estrela não brilha, não queira pagar a minha. Gostou? Compartilhe com os amigos. Era algo assim. Era muito ridículo. Acredite, nada vai dar certo. É. Compartilhe. Não, esse ainda é engraçado, né? Sim. Mas não tinha nada. Ele olhou as redes sociais, a primeira coisa que ele falou, você não quer lançar um curso da sua esposa? Eu falei, cara, eu quero. Queria muito. Ela não quer. Ele falou, então, no teu, eu não quero ser teu sócio. E quando ele falou isso, eu pensei, de fato, ele tá certo, né? Não tem nada aqui ainda. Mas, por 10 mil, eu faço isso aqui pra você. Ele mandou uma lista. Só que na lista não tinha nada que eu não soubesse fazer. Eu falei, acabei de descobrir que eu tenho tudo que eu preciso pra lançar o meu curso online sozinho. E foi isso que eu fiz. Eu marquei uma data, eu fiz stories durante 30 dias. Aí eu tive uma ajuda muito grande da minha esposa, porque eu já aparecia como, entre aspas, papagaio de pirata, né, nos stories dela. E o pessoal me via de vez em quando, e ela falou, agora o Bruno faz conteúdo sobre finanças, ele saiu do exército. Vai lá assistir. Ela começou a te divulgar. Aí do dia pra noite eu tinha 500 pessoas me assistindo. Aí eu pensei, bom, tenho 500 pessoas agora, não tenho nada de 2 mil, meu produto foi muito mais barato no começo, Sim. mas já posso tentar vender alguma coisa pra elas. E aí eu criei um curso, Quero Viver de Renda, que foi criado com uma única finalidade. Eu queria vender pra colher feedback e melhorar o meu processo pra quando eu fosse lançar cursos de outras pessoas no final do ano, né? Teve a Lara, teve a Bruna Paludetti, de yoga, a gente lançou um curso de culinária também, uma parceria entre a Malu e a Tuca Ervolino, que é uma chefe de cozinha. A gente lançou vários cursos de várias pessoas. A ideia era fazer um portfólio, ser uma agência. Só que o Viver de Renda, nessa primeira turma, vendeu para 30 pessoas, na segunda vendeu para 100, na terceira para 200, 700, 800, 1000. E o negócio começou a dar tão certo que uma hora eu falei, não compensa eu alocar o meu tempo escasso em outros produtos que não sejam os meus. Foi você que falou que você que tava no começo dando conta de tudo sozinho? Foi. No começo era eu e a Malu. Só. Que vocês enlouqueceram Inclusive, Sim. ele de contou... tanta venda? Foi esse mesmo. Foi nesse Não, e ele episódio. contou, não sei se você vai lembrar, que teve um dia que abriu pra venda, e aí, desesperado, ele falou, para de vender. Aí falaram, não, mas tava... Para de vender. Aí tinha o pessoal que tava preenchendo, você falou, não quero que mande um e-mail Foi pra exatamente recuperar a galera que tá preenchendo. Foi na turma 8. Quem perdeu o boleto, perdeu e foda-se, eu não vou. Que já tava muita coisa pra vocês fazerem. Já porque nessa turma, até a turma 8, eu trabalhava sozinho. Sim. Eu vendia e eu dava o suporte dentro do curso, né? A parte financeira, tudo. E não dá pra você dar suporte pra 1000 pessoas, né? Então eu sempre limitava as vagas. Limitava em 500, Sim. 600. Mas pra 500 já é muita coisa. Já E era. Você Doido. fazia. Eu passava horas e horas do meu dia respondendo. Fazia acupuntura na mão, pra não ficar com tendinite. Verdade. Só que na turma 8 foi um período que eu fiquei uns 6 meses sem lançar uma turma nova, porque eu fiquei com hernia de disco, fiquei meio mal, foquei no tratamento pra melhorar, né? 5 médicos queriam me operar, teve um que falou que não precisava, eu acreditei nesse um. Levou 10 Isso meses. é hereditário, genético? Então, o meu pai tem, a minha mãe tem, mas eu acho que isso é muito mais por hábitos. Só que eu tenho um problema que eu vim descobrir até com hernia de disco congênito. Eu tenho um negócio chamado síndrome de Bertolotti, que eu não sabia que eu tinha. E olha que eu fiz um monte de exame quando era militar, que eu fui paraquedista. Na prática, o que é isso? Você tem a coluna, né? E você tem o processo espinhoso, que são aqueles espinhos do lado da coluna. Na minha última vértebra, eu tenho um crescimento anormal de um desses espinhos que liga no osso do sacro. Sacro, não é no saco. Liga. E aí o que acontece é que a coluna ela tem uma certa mobilidade. Sim. Só que essa minha última vértebra não move, aí tem o disco e a de cima move. E por conta disso, ao longo da vida, eu fiz judô, tinha muita rotação, eu fazia yoga, tinha muita rotação. No Então imagina exército. um moedor de pimenta. Você fica moendo a pimenta. E aqui você tem o disco. Então uma hora saiu, né, o conteúdo do disco. E esse conteúdo saiu, pressionou o nervo e ocasionou hernia de disco. Eu tive cachumba também, que é uma doença que é desmineralizante. Então, foi uma conjunção de fatores que me levou a ter esse problema. E foi grave na época. Eu fiquei 2 meses de cadeira de rodas, a Malu me levando pra cima e pra baixo. Então, por conta de tudo isso, eu não lancei turmas naquele período. Não precisava. O médico falou, você precisa melhorar, foca nisso. Eu foquei naquilo e melhorei. Mas, como eu fiquei um tempo sem lançar, tinha uma demanda reprimida. E eu crescendo em rede social. E o preço era o mesmo da turma antiga. Então, quando eu abri pra vender, a Malu até falou, vai acabar rápido. Na última turma tinha acabado em 1 hora, mas fazia muito tempo que eu não abria. Ela falou, vai acabar rápido. Eu falei, amor, não vai acabar rápido. Eu tinha na minha cabeça que eu ia vender pouco, porque o Thiago Nigro já tinha vendido 1 semana antes, a Natália Arcuri tinha vendido 2 semanas antes, o Serbaz tinha vendido 3 semanas antes. Eu era o último cara a vender. Eu falei, os caras já raparam o tacho já. Tem ninguém com dinheiro. Vai ser tranquilo, né? Ela falou, fica de olho. Aí quando eu abri as inscrições às 5 da manhã,
Ela começou 5 e 1. Vendeu quanto? Eu falei, meu Deus, mulher, calma. Né? Deixa eu acabar de fazer os stories aqui falando que abriu. Ela sabia o que ela tava Ela falando. sabia. Né? Sempre que eu duvido da Malu, eu me dou mal. No final. Mas era uma 5 e 2, eu fui olhar e já tinha vendido o número de vagas que eu queria vender. Eu queria vender 700 vagas. 5 e 2 da manhã. Eu falei pra ela, já vendeu tudo. Ela falou, então fecha. Eu falei, tá bom, vou fechar. Eu fechei. Só que quando você fecha, foi o que você falou, Cris. O pessoal que tá preenchendo a inscrição pode acabar de preencher. Sim. Quem tá com o checkout aberto tem até 15 minutos pra isso. Uhum. Aí o pessoal acabou de preencher. Quando eu fui ver no final, eu tinha vendido 1.400 inscrições, mesmo o fechando dobro. com mais ou menos 3 minutos. Na época isso deu uns 2 milhões e pouco e me rendeu uma alcunha perigosa. Né? Eu fiquei conhecido como o homem dos 2 minutos, dos 3 minutos. Isso fora de contexto pro meu brand é terrível. É terrível, né? Tem que Não é um explicar, bom é marketing slogan. digital. Tá? É marketing digital, foi o lançamento. Finanças, Entendeu? cursos. Exatamente. Sim. Exatamente. Mas foi isso, foi muito doido. E aí depois disso, o mercado me obrigou a contratar pessoas para trabalhar comigo. E hoje eu tenho uma equipe que me ajuda nisso. Sim. Maravilhosa, né? A gente